E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de primeiras impressões. Dessa vez trazendo o jogo Sword of Convalaria, um RPG tático no estilo Final Fantasy Tactics, ou pra galera aí do mundo mobile já, do saudoso The Alchemist Code. Ainda nesse vídeo vamos falar sobre o gameplay, sobre os gráficos do jogo, os personagens, fazer summons juntos e fazer um resumão do jogo para você. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que tá rolando no universo de games mobile. Por sinal, eu organizei as playlists do canal. Agora, os games estão catalogados por estilo. Então, se você curte um gênero específico, tipo roguelike, ou idol, ou RPG de turno, ou o que quer que seja, e está procurando um game desse gênero para se divertir, é só rodar a playlist que é certeza que você acaba achando alguma coisa. São mais de 100 jogos avaliados aí e o número só cresce. Então, bora conferir mais esse jogo junto. Vem comigo. Beleza, galera? Estamos aqui na interface de entrada, que já tem um design bastante nostálgico. Que nostálgico! Lembrando os RPGs de Super NES e PlayStation. Claro que com muito mais nitidez. E uma musiquinha de fundo que lembra aqueles vídeos de música de ambiente ou de coffee shop que tem no YouTube. Estranho para um game, embora eu curta esse tipo de música. E se você curte também, depois de assistir esse vídeo, eu vou deixar na descrição o link para o melhor canal de música para meditação, para relaxar, contra insônia, jazz, enfim, tem de tudo. Vou deixar na descrição, não deixa de conferir depois. E se inscreve para dar aquela força. Mas voltando aqui no jogo, clicando para entrar, tem um load meio chato, mas se pensar até isso lendo jogos de PlayStation, ou não é? E você é mandado para uma tela meio espacial com a musiquinha de meditação de fundo, Yu-Gi-Oh! Music. E logo você descobre que era o tipo de um sonho, uma viagem astral. E emenda com a escolha do personagem, se você vai querer jogar de menino ou menina. Escolhendo, você acorda numa cela de um calabouço em algum castelo sem saber quem você é ou o que está acontecendo. Até aqui eu estava desconfiado, porque não tinha tido nenhuma fala e já me deu medo. Mas ainda bem que logo de cara chega essa cena onde começam os diálogos, com dublagem inclusive, né, o voice acting, e muito legal, inclusive para os personagens coadjuvantes. Tudo em japonês com legendas em inglês, mas ponto super positivo. Pena que até onde eu vi não tem PTBR. Depois disso, a história desemboca na primeira batalha, que já dá para ver basicamente como vai ser o gameplay central do jogo. Como esperado, você se move pelo cenário como se fosse num tabuleiro e pode esperar, atacar ou usar skills. Eventualmente, deve poder usar itens também, acertar coisas do cenário, quem sabe, e usar outros tipos de habilidade com certeza. Depois da primeira luta, você conhece mais outros personagens que farão parte do seu time e a história segue. Assim como o protagonista, você fica tentando entender o que está acontecendo, quem são os supostos vilões, por que está rolando a guerra e quem são os aparentes mocinhos, como a mina B10 que te tirou da prisão e também o resto do grupo. Achei interessante, mas logo vem o primeiro plot twist, que a meu ver veio cedo demais, com a morte da guria lá, que é a chefe do grupo. Por mais que os devs tenham se esforçado para deixar ela muito da hora e com uma personalidade bem legal, é muito difícil só nesse tempinho de jogo, tá, você conseguir se importar, né? Não teve tempo de se importar com ela. É uma pena, mas dali seguimos com o restante só do grupo para a segunda batalha, enquanto uma espécie de tutorial segue explicando mais sobre os sistemas do jogo, como os tipos de personagem que tem, contra quem são mais fortes, mais fracos, causando aí mais ou menos dano com os ataques. O gráfico do jogo de início também é como esperado, um pixel art moderno, com sombras bem detalhadas, para um pixel art, e muito mais elementos no cenário, diferenciando aí dos jogos mais nostálgicos, como a gente comentou. As skills estão bem simples, mas não tão feias,
E como está só no começo, é certeza que isso também melhora à medida que você for abrindo e evoluindo as habilidades, né? Principalmente as mais top de cada personagem. Eu ainda espero, na real, que tenha uns ults bonitos para fazer meu dia. Ults esses que justificariam, pelo menos em parte, os loads, que ainda estão presentes, mais do que deveriam, inclusive, e uma certa lentidão de FPS, que, para dizer a verdade, acabou até travando o meu jogo e eu precisei reiniciar. Bem estranho para um jogo desse tipo. Quando eu loguei de novo, o tutorial continuou de onde tinha parado, o que é ótimo. Foi mostrado mais da história, que tem outro plot twist, que é um gancho para o começo real do jogo, mas esse eu não vou dar, esse spoiler vocês não vão ver aqui. Também mostra mais do gameplay, com uma possibilidade de interagir com objetos no cenário, que a gente já tinha previsto, e é bem legal. E por fim, a gente é levado ao primeiro summon, em que recrutamos a Maita, nossa companheira já de outros carnavais, que é uma personagem lendária, por sinal, Legendary. Então, com os bonecos tudo recrutado, já conseguimos formar um time completo e seguir para o modo história, ou seja, para o principal gameplay, que segue o padrão para esse tipo de jogo, sempre cheio de história e personagens cativantes, que acaba sendo ponto fundamental para o sucesso do game, personagens e história, como no caso do Final Fantasy Tactics. E a mecânica é a mecânica esperada para a movimentação e ataque. Enquanto o avanço na história pode prender o jogador, a opção de auto para as batalhas é até um jeito de esquipar batalhas fáceis para o nível atual do time. Pode ser um diferencial que vai permitir que, mesmo com pouco tempo, a gente consiga seguir jogando o jogo e avançando, que também é crucial para a longevidade do game. Então não adianta só ter uma história boa, que eu falei que é fundamental, e personagens muito bons também. Isso é o básico, né? Principalmente para esse tipo de jogo. Mas você precisa ter qualidade de vida, senão o jogo acaba morrendo. Dito isso, eu achei interessante o fato de ser chamado a tomar decisões durante a luta, evidenciando aí a posição de capitão do protagonista. Mas, de novo, não sei como que isso seria no caso de um automático. Enfim, depois da batalha, a gente está liberado para ir na interface principal do jogo, que é super bem feita, cheia de detalhes, e o fato da gente conseguir andar por toda ela adiciona uma camada de interação interessante, embora espero que a ideia seja explorada melhor com o tempo, para não ser só algo cosmético, dando para acessar áreas secretas, com mais coisas para fazer, com a opção de redecorar de repente o cenário, interagir com o cenário de alguma maneira, como por exemplo dormir, tomar café ou comer, escutar música, entre outros. De resto, nada demais. Tem login diário, lojinha, itens gratuitos diários e outros chegando por e-mail. Padrão. Vale destacar, no entanto, os eventos que sempre tem algum ativo, muita recompensa para quem joga o firme, né, o jogo firme mesmo diariamente, além de minigames, como o que está rolando agora, que é tipo um Monopoly. Na minha época chamava Banco Imobiliário. É legal porque são sempre eventos que dão itens extras ou alguma coisa específica, né, limitada àquele evento, mas não é algo que você necessariamente precisa fazer todo dia, então não adiciona tanto pro gameplay time, né, pro tempo aí de jogo. Com relação à profundidade de build, o que eu achei mais legal que vale a pena comentar foi o sistema de melhoria do job do personagem, uma espécie de árvore de talentos. O que é legal em específico é que segue a linha de cada escolha uma renúncia, ou seja, você sempre tem que escolher entre duas possibilidades. Escolhendo uma, você nega a outra, e assim você vai subindo na árvore, permitindo então diferentes builds para o mesmo personagem, inclusive para a mesma classe de personagem. Isso aqui é muito bacana e é um diferencial desse jogo. E falando em classes, que é um dos pontos mais importantes de um RPG tático também, nesse jogo nós temos arqueiros, dançarinas, mercenários, assassinos,
lanceiros, padres, escoteiros, invocadores ou summoners, magos de cada elemento, fogo, gelo, guerreiros, escudeiros, ninjas e por aí vai. Então realmente assim, é um ponto mais que positivo. E além disso, tem o fato de que dentro dessas classes ainda há subclasses, como o Mago de Fogo das Trevas ou o Mago de Fogo da Luz, por exemplo. Então acertaram em cheio numa das coisas, como eu falei logo agora, essenciais para o sucesso do jogo. Então, com esses pontos altos e baixos que eu mencionei, mas principalmente mais pontos altos do que baixos, eu acho que já deu para ter uma boa ideia se o jogo vale a pena ou não e se é um jogo para você. Se você ficou até aqui, imagino que sim, porque senão você não está ouvindo isso. Eu agradeço, não esquece de deixar o like e bora fazer um summon juntos enquanto eu dou meu veredito final. E é isso aí, galera, essas foram as minhas primeiras impressões do jogo Sword of Convaleria. Um jogo que cumpre o que promete, com uma boa história, com uma mecânica clássica de um RPG tático, sendo que para mim o ponto que mais acerta, onde mais precisa, que é o sistema de classes e talentos das classes. Então ele consegue reunir história boa, com bons personagens e essa mecânica de classes. Então nos 3 pontos fundamentais eles acertam, os devs acertam. Então muito positivo, achei bem legal, mas que ainda tem muito para evoluir, por exemplo, nos mecanismos de qualidade de vida. E a gente também tem que entender como é que vai ser o endgame desse jogo. Então esses são os 2 pontos que mais me preocupam, mas bora ficar de olho se chegarão, por exemplo, ults também super trabalhados, que não é tão importante quanto esses 2 pontos que eu já mostrei, mas que poderia ser também um diferencial. E os mecanismos, claro, de qualidade de vida, né, como eu falei, como, por exemplo, você poder pular ou deixar no automático, ou, enfim, fazer as diárias mais rapidamente, todo esse tipo de coisa. E o endgame, que eu também já comentei, né, que são essas, acho que as 2 partes que vale a pena deixar bem claro que ainda estão em aberto. Mas por hora, deixa aí nos comentários se vocês estão jogando esse game ou vão jogar. Se curtiram o vídeo, não esquece o like. Se inscrevem no canal para mais conteúdo como esse e para dar aquela fortalecida também no nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.